Olá, olá, meus queridos, estamos nós novamente aqui, nosso podcast Teologia e Sociedade, construindo esse diálogo entre essas duas frentes, como a teologia pode servir e contribuir na construção da nossa sociedade, o que uma influencia, afeta a outra, e aqui temos um mundo para tratar aqui. E desde já, quero pedir aí você que você possa estar curtindo esse vídeo, que você possa estar se inscrevendo no canal, ative aí as notificações. Também você pode ser um instrumento de bênção, compartilhando esse vídeo com quem você achar, né, que será útil. Vai ser bem legal se puderes participar aí conosco nessa frente. E nós estamos tratando aqui uma série sobre os 5 ministérios. Hoje vamos estar falando sobre evangelistas, os 5 ministérios referenciados lá em Efésios 4:11. E aí temos aqui nada mais, nada menos do que o nosso grande Gustavo Zimmermann. E aí, Gustavão? E aí, tudo bom? Vamos falar desse papo marcante aí? Vamos falar hoje sobre o ministério, né? Esse homem-dom dado por Cristo à igreja, que é o evangelista. A queima-roupa. Quem são esses cabras? Quem são esses caras? É interessante que quando a gente olha para as escrituras, não está muito bem claro nos textos quem é esse cara, como é que ele está. A gente tem essa denominação ali, né, desse trabalho que está em Efésios 4:11. A gente vê Filipe, né, um dos 7 diáconos, sendo chamado de evangelista. E agora, como é que se dá, né? O que a gente percebe é que, primeiramente, o evangelista ele não fazia parte do governo da igreja. A gente vê o evangelista como esse mensageiro das boas novas. Alguns autores vão falar que os evangelistas são justamente o que nós, em outro momento, nominamos como os apóstolos de segunda ordem. Esses seriam os evangelistas. Os evangelistas eram aqueles que tinham a função exclusiva de pregar e também fazer implantação de igrejas. Alguns também vão dizer que os evangelistas, ali nas escrituras, eram os auxiliares dos apóstolos. Diante disso aqui, a gente começa a entender um pouquinho, mas é difícil recuperar o que realmente eram os evangelistas. Na tua opinião, tu concorda com essa tese? Com o passar do tempo, a igreja acaba adotando e dando encargos para funções e nomenclaturas diferentes, né? Primeiramente, eu parto de qual princípio, né? O princípio que nós já temos trabalhado aqui, que Paulo vem, apresenta 5 funções no corpo, 5 homens dons. E aqui, distintas, né? E isso é importante a gente compreender. Aqui, a terceira que Paulo coloca é o evangelista. Reforçando essa tua fala, elas são distintas, mas simultâneas. Não venha a reforçar essa ideia que tu falasses anteriormente, de que evangelistas seriam uma atuação apostólica de segunda ordem, ou um simples auxiliar dos apóstolos. Uhum. Não me parece ser isso. Sim. Quando a gente olha a igreja no seu formato inicial, né, a gente vê a fluência dos ministérios simultaneamente e interdependentes, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos justamente uma compreensão de alguns comentaristas e teólogos sobre essa função. Apresenta aqui um panorama geral, claro, né? Claro. Dando abertura a todas as visões sobre. Quando a gente olha para Efésios 4:11, tu pega o apóstolo Paulo é professor, né? O apóstolo Paulo, então, ele tem muito dessa sistematização, dessa exposição sistemática nas escrituras. Quando ele vai para Efésios 4:11, ele não está sendo muito diferente disso. Numa teologia progressiva, a gente passa a compreender que há uma distinção aqui. Agora, o que é o evangelista? É a pergunta. O que é importante a compreender, novamente, é que os 5 ministérios, eles existem com o fim de desenvolver os santos para a obra do próprio ministério. Então, cada um é desenvolvido por alguém em alguma parte, né? Não só apenas desenvolvido pelo missionário, pelo apóstolo, como a gente tem falado, né? Não só apenas desenvolvido pelo profeta, pelo pastor, pelo mestre.
também sou desenvolvido pelo evangelista. Como a gente tem falado, nós temos carga para todos. Então, isso é importante porque alguns vão pensar assim, não, mas eu não sou evangelista, então não tenho obrigação de evangelizar. Perceba bem, o evangelista, ele está ali no corpo para impulsionar e trabalhar os servos para o evangelismo. Como falam nos dons naturais, tem lá o dom de fala. Isso é muito próprio do evangelista. Quando a gente vai para o mandato cultural, o que é o evangelista? É aquele cara que é um bom contador de histórias, é um bom vendedor. Né? Então, o evangelista, ele está no corpo com o intuito de impulsionar o corpo para o evangelismo. É alguém que tem uma carga muito grande com isso. Mas o evangelista, ele tem que estudar as escrituras, como mestre. Billy Graham, por exemplo, um grande evangelista. Olha o quanto ele se lançou como apóstolo. Verdade. Né? Olha quanto esse evangelista se lançou como pastor, como profeta. Então, assim, a carga do evangelista é e está na proclamação das boas novas. Né? Aqui que está o grande foco do evangelista. E tem um ponto muito interessante, tem uma frase que eu não concordo muito com ela, e eu vou explicar o porquê. Que é aquela frase assim, ó, pregue o evangelho a todo tempo, se possível, use palavras. Eu também divirjo. Um texto que ele fala muito sobre essa conduta do evangelista, que está em 2 Coríntios 4, do 3 ao 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Ou seja, se o evangelho não está sendo exposto ou pelo evangelista ou por aqueles que o evangelista ativa, essas pessoas se perdem. Claro. Ok? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O papel do evangelista é ser instrumento para trazer vista ao cego. Uhum. Combatendo o Deus desse século, como o texto fala. Olha o versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos. Aqui que está. E isso é uma marca, até mesmo no cano do Novo Testamento. Se você for perceber, as pessoas, quando elas contam as histórias sobre Jesus, se fosse qualquer outro livro, elas se engrandeceriam. Elas mostrariam quanto elas são maravilhosas, são boas. Mas quando tu lê as escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você percebe os autores todos engrandecendo a Deus. O evangelista, olha só, ele não prega a si mesmo. Aqui já tem uma dica pro falso. Claro. O que o evangelista prega? Duas coisas. Primeira, mas a Jesus Cristo como Senhor. É o cerne da mensagem do evangelista. Ele está na rua, muito aparentemente contraponto ao pastor que está interno, o evangelista está fora. Dos 5 ministérios, só um é local, que é o do pastor. Os outros 4 é para fora. São para fora, Né? são externos. E muito mais o de evangelista. Exatamente. Não tem sentido, né? Vamos fazer uma crítica, né? Não tem sentido nomear alguém evangelista para atuar dentro da igreja. Não faz sentido. Esse cara, se ele ficar dentro da igreja, ele deveria sentir dores horríveis. Claro, Ele se deve ele agonizar. de fato é um evangelista. Exatamente. Porque se ele recebeu só um cargo, um Uhum. título de evangelista dentro da igreja, pensando naquela hierarquia, naquele degrauzinho na escadinha de sucesso das posições ministeriais aí, ele vai se sentir muito bem, ele vai se sentir à vontade, né? Agora, se o cara é vocacionado como evangelista, ele entra em colapso. Primeiro, a função do evangelista, de forma prática, é a expansão do reino. Expansão do reino. Através da pregação do evangelho. Exatamente. Né? Nesse ponto, como está no texto aqui, ele prega a Jesus como Senhor de tudo, de todos, né? E o segundo ponto do texto, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. O texto fala, porque não pregamos a nós mesmos, mas é pregado a Jesus como Senhor e eu como servo dele. E nisso que vem a grande colaboração do evangelista, no ponto que ele não apenas prega sobre Jesus, ele não apenas proclama o que Jesus fez,
mas ele demonstra o que Jesus fez na vida dele, se colocando como servo de Cristo. Fantástico. Vi uma vez uma ilustração que achei muito própria, pensando a igreja como um edifício, como uma construção, né? Os alicerces, eles são colocados pelos apóstolos, com a ajuda dos profetas, né? Os profetas vão ajudar no desenho da obra. Agora, os evangelistas são aqueles que vão buscar o material de construção. Eles vão empilhar os tijolos na beira da obra ali. Os pastores têm a responsabilidade de colocar o tijolinho em cima do outro, erguer as paredes. Os mestres vão ensinar como é que se faz isso. Ou seja, o edifício vai sendo montado, vai sendo construído com a contribuição de todos. Cada um tem uma parte nessa obra, né? No final, está lá o edifício feito com a contribuição de todos, né? Perfeito. Realmente, a hierarquia organizacional a gente vê nas escrituras, certo? Mas não um grau de maior importância. É o ponto que nós já colocamos aqui de Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher. Bom, então a mulher é o mais baixo nível, se fosse assim. Mas não. Aqui nós temos uma questão de complementarismo. São funções distintas. Quando Paulo apresenta os 5 ministérios, tanto 3 deles lá em 1 Coríntios 12, ou quanto os 5 de uma forma completa em Efésios 4:11, como você falou, funções diferentes. E aí entra a compreensão do que significa o presbitério no sentido bíblico. A palavra presbítero fala do ancião, dos seres maduros. Então, num presbitério, pode sentar juntos o pastor, o mestre, o profeta, o apóstolo, né? Todos juntos numa mesma mesa e compor um mesmo presbitério. Perfeito? Eu acredito que Jesus, ele dá para o corpo esses homens dons, ele já sendo presbíteros. Sim, claro. É condição para eles assumirem a responsabilidade. Aquele texto lá, que está em 1 Timóteo e está em Tito também, fala da condição dos 5. Sim. Eles sendo presbíteros, eles sendo aqueles que precisam ter sido experimentados. Quando a gente olha para Atos 6, há aquela separação dos 7 diáconos. Filipe é listado como um desses. Em Atos 21 depois, o texto fala assim, ó: no dia seguinte, Paulo e nós que estávamos com ele, saímos e fomos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, Filipe, ele tinha essa atuação no servir ali como diácono. Que requeria também características de pessoas de confiança, né? Quando a gente vai no original, não se identifica a eleição dos diáconos enquanto função ministerial, mas uma diaconia, um serviço específico. Sim. Né? Ou seja, qual era o serviço ali? Era atender às mesas das viúvas, mas não na função depois que vai ser reconhecido, tão importante, especialmente explicada pelo apóstolo Paulo ou mencionada por Paulo, já nessa função de liderança. A diaconia ali em Atos capítulo 6, ela é de uma ação específica, né? Tinha essa atuação no servir ali como diácono, mas também tinha esse despontar na função de evangelista. E nesse ponto, bem olha para Timóteo, o que Timóteo era? Pastor, certo? Mas olha o que Paulo fala para ele no 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio, sofre aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A gente compreende que, novamente, o evangelista é aquele que ele tem, como você bem colocou, essa função de expansão, de proclamação do reino. Mas não somente isso, ele também tem essa função, quando interno, que é de ativar a igreja para o evangelismo. Daqui a pouco coordenar dentro da igreja, junto ao pastor, ações de evangelismo, fazendo a igreja se despertar para esse movimento do ID. A igreja tem um comportamento viciante
que é a zona de conforto. E a zona de conforto é, cara, pra que eu vou sair aqui do prédio? No meu conforto, do tá estado. bom aqui, a gente tem cultos maravilhosos, a gente tem aqui presença de Deus, a gente tem aqui, né, a história de vamos fazer uma tenda, né, para Moisés, para Elias e para ti, Senhor Jesus, e nós vamos ficar aqui no monte, né? Então há uma predisposição natural da igreja de ficar parada na sua zona de acomodar, conforto, né? E o evangelista é aquele camarada que se incomoda com isso. E disse, não, que é isso, gente? Vamos pra rua, vamos trabalhar, vamos botar a cabeça na chuva e no sol, porque tem vidas lá fora que estão perecendo. Queima no coração do evangelista, né? Almas Exatamente. queimam. É impressionante isso, o quanto isso gera dor e sofrimento para o evangelista. Quando ele vê a igreja preguiçosa, dorminhoca, né? E ele fica em agonia, né? Eu costumo dizer que os evangelistas, eles são aqueles que tu não consegue segurar eles muito tempo na cadeira. Alguns vão ter um perfil muito de ter muito paciência, eles querem sair logo. Então, às vezes, o evangelista ele não vai se dar há muito tempo você sentar com ele, vamos sentar aqui, vamos fazer um estudo bíblico de 1 ano. Você vai matar esse cara. Né? Apesar de que ele precisa ter conhecimento e bagagem, Base, né? E ele também, quando a gente viu no texto, precisa ter experiências pessoais, mas o evangelista ele tem uma paixão ardente por pessoas. Ele quer contar a grande história do evangelho para as pessoas. Isso incomoda, isso dentro dele, assim, ele precisa tocar nos corações. E eu vejo que uma forma de Deus respaldar esse ministério é justamente através da manifestação do sobrenatural de Deus. Sim. Né? O evangelista ele é cercado de sinais, de maravilhas, de milagres, porque ele vai, né, para onde o evangelho não está sendo levado, e esses sinais acompanham os que creem. Né? Exatamente. Ele está indo, ele está em nome do Senhor. Então, nada mais legítimo do que o próprio Senhor respaldar aquele indivíduo, né, que está o representando com testificação de maravilhas, de curas. A gente vê no ministério do evangelista muitas marcas de curas, de libertação. É intenso isso na vida dos evangelistas, né? Porque isso segue. Os que creem, isso segue a pregação do evangelho. Isso são marcas, né? Como você bem colocou. E uma coisa que eu acho muito interessante dos evangelistas, a gente vê a oração de Pedro em Atos 4, para que o Senhor desse para ele intrepidez, coragem. E a gente vê nos evangelistas uma intrepidez, uma coragem muito além do comum. É o mais carismático dos ministérios, será que não? Eu acho que sim. Até porque, assim, enquanto o mestre ele pode ter uma verbosidade no falar, o evangelista ele tem simplicidade no falar. Eu vejo que o mestre ele é mais encantador para quem já é. Quem já está no reino, quem já está na igreja. O mestre se torna mais admirável. Mas o evangelista, ele é esse cara que toca as massas, que encanta as multidões, né? Encanta no bom sentido, né? Sim. Atrai, e pelo fato de ele se mover nos milagres de uma forma fluente, natural, porque segue, ele não fabrica. Eu sou assim, eu não sou simpático a essas linguagens que hoje são adotadas para seduzir pessoas, né? Para o culto de milagres, campanha de milagres, essas coisas assim, eu não me identifico com isso. Mas, na prática, os evangelistas, eles manifestam isso de forma automática. É a ação do Espírito ali, né, respaldando a pregação. Né? Sim. O que eu percebo às vezes, numa confusão que vai ser articulada entre os 5 ministérios, é quando o evangelista, que é puro, ele quer ser pastor. Eu acho que muito disso vai acontecer. Normalmente, nessa dinâmica dos 5 ministérios, o evangelista traz as pessoas. O pastor vai cuidar delas agora, certo? O pastor tem as responsabilidades dele. Vamos assim,
se a gente fosse segmentar realmente, né? O evangelista, quando ele vira pastor, e isso possivelmente porque é o cargo que ele consegue ganhar visibilidade, ele não vai cuidar muito bem das pessoas. Ele vai ter um olhar sempre traz, e quem cuida. E quem sabe ele vai cair nesses formatos de tentar fazer um culto diferente com o intuito de trazer pessoas. E na tentativa de ser um mestre, pode se perder. Porque ele vai trazer as pessoas, vai acontecer um sinal, uma maravilha, uma operação de milagres, que ela é bem dinâmica e específica para alguém, e na tentativa de replicar isso, ele vai sistematizar aquilo. Mas sabe o que eu vejo nisso? Na experiência de campo, a maioria dos evangelistas que eu vi como legítimos, né, pelo fruto que deram, quando fizeram este movimento de se tornarem pastores, meio que cessa essa manifestação de maravilhas de Deus. Vai minguando, vai diminuindo. Por quê? Porque ele passa a atuar fora da esfera que foi chamado, né? Então, nas igrejas locais, a gente não vê com a mesma recorrência essas maravilhas, ou esses milagres, né? Acontece, não estou dizendo que não acontece, mas é com bem menos intensidade do que quando o evangelista está lá na rua. E eu vejo isso na sabedoria de Deus, né? Além do amor de Deus pela vida dos perdidos, aqueles que estão sofrendo, além dessa manifestação de amor de Deus, é uma estratégia de Deus, é uma isca, porque a pessoa pode ser incrédula, mas se ela ou um familiar dela é curado de uma forma milagrosa, inquestionável, destrói a pedra do coração. Não tem como. A minha família foi alcançada assim, né? A nossa experiência de nos achegarmos a Cristo foi por algo assim. A mãe desenganada, situação péssima, saúde, né? A mãe minguando lá. Aí foi uma senhorinha, né? Querida, foi lá e orou pela mãe, pôs as mãos, uma terça-feira de tarde, a mãe lá na cama lá, e sem esperança nenhuma, e aquela mulher, naquela conversa com Deus, impôs as mãos, a mãe levanta da cama, absolutamente curada, sem mais nada. Nada. E pronto, a família inteira ficou assim, que poder é esse? De onde vem isso? Né? Então foi a isca que o Senhor usou para nos trazer para o seu reino. E Deus continua fazendo isso, né? Sim. Quando Filipe, você citou Filipe, quando Filipe ele chega na Samaria, e ele começa a fazer isso. E o povo começa a crer, né? Em toda aquela movimentação, e crer em Cristo, por conta dos sinais que estavam sendo operados ali. Ao ponto que foi tão intenso aquilo que a notícia chegou lá para os apóstolos em Jerusalém e eles mandaram uma comitiva lá para ver o que estava acontecendo. E na prática começa a se dar aquilo que Jesus falou, que seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, né? E o alcance ali em Samaria se dá pela atuação direta de um evangelista. Exatamente. E isso é incrível porque tu vê Jesus treinando os apóstolos nas 5 frentes. Lucas 9 e Lucas 10, o que é senão um treinamento de evangelismo? Verdade. Uma frase bem famosa do Spurgeon, que fala sobre a humildade do evangelista. Evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Então, é a condição. Essa autossuficiência é um inimigo que visita o evangelista. Esse ser desgarrado, não prestar contas a ninguém. É a armadilha dele, né? Porque se tu for perceber, qual é o ponto onde Adão e a sua mulher caem? Faço uma paráfrase aqui, eles dão um grito de independência. Eles acham que a criação, ela pode ser conduzida por eles, sem ter que prestar contas ao céu. E aqui, o evangelista, ele pode cair nesse ponto aonde a altivez visita ele.
E ele se acha mais do que ele é e ele quer ser independente. Nesse ponto, ele vai se perder. Totalmente. Ele esquece de um princípio básico, né, do corpo de Cristo, que é o sujeitai-vos uns aos outros. E um texto fantástico, e o site eu gosto muito, é Voltemos ao Evangelho. Tem um texto lá que fala sobre o sujeitar-vos uns aos outros. Fantástico esse texto. Vamos tocar um pouco no pastor agora, né? Mas ele fala desse movimento onde é legal nós falarmos como o outro deve conduzir a vida dele. É interessante orientar o próximo, mas o texto ele vem e fala sobre a importância de nós nos doarmos para o outro, de nós passarmos a ouvir ligações, receber mensagens do WhatsApp, como pastor, a gente cuidar das pessoas, né? Sim. A gente pastorear o rebanho que é de Deus. O evangelista, ele tem esse papel de pregar as boas novas. Só que, ao mesmo tempo que o evangelista, ele é para fora, como a gente falou, ele tem ações internas. Para mim, né, eu vejo que ações internas do evangelista é despertar a igreja para o avanço da proclamação do evangelho, e também, quando a gente olha a parábola do filho pródigo, a gente vê aquele que estava fora e a gente vê o de dentro, que também tem que ser evangelizado. Uhum. Então, a igreja, ela também tem que ser relembrada das boas novas, porque a gente fez aquela especialização em plantação de igrejas, né? Sim. A gente percebe que as igrejas, depois que passam mais ou menos o 10º, 15º ano, a tendência da igreja é se voltar para si. Então aqui, se eu tenho os evangelistas ativos, se eu tenho os evangelistas com espaços, porque de fato pode surgir essa briga entre o pastor e o evangelista. Nós temos que sair, nós temos que pregar o evangelho. Calma, vamos primeiro cuidar os de dentro. Não, mas eu tenho que sair. Então vai surgir. De fato, nós temos que cuidar os de dentro? Sim. Mas isso me incomoda muito essa fala, né? Primeiro temos que... Por que não ao mesmo tempo? Que na verdade, quando a gente lê o texto lá, Jesus falando, né, aos apóstolos ali, ele fala tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uhum. Esse tanto é simultaneamente. Ou seja, a igreja ela está sendo edificada aqui, mas também atuando ali e atuando lá. Uhum. Né? E para que isso aconteça, não pode nenhum dos ministérios serem paralisados. Todos eles têm que estar em movimento. O evangelista só faz sentido de existir se a igreja estiver, né, impulsionada. Exatamente. E uma coisa que eu acho importante também, né, Gustavo, da gente lembrar aqui, que a responsabilidade de evangelizar não é exclusiva do evangelista, né? De quem é a responsabilidade de evangelizar? Da igreja de Cristo. Né? É Mateus 28. Isso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, a todos os povos. Novamente, o evangelista, ele cumpre a função de despertar, de manter a igreja com criança novinha. Na igreja, tu vê os convertidos chegando. Da alegria, da vida. É vida. A igreja se sente cumprindo a sua missão, né? Também, o que é o falso evangelista? A gente tem apontado de cada um deles o falso, né? Gálatas 1:9 vai dizer assim, ó: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Amaldiçoado. Em outros textos vai dizer até que a estes, todas as pragas, todas as maldições listadas nas escrituras vão ser adicionadas Misericórdia. a esse indivíduo. Pesado, né? Muito. O verdadeiro evangelista, eu creio que é aquele que ele arde por almas. Ele é apaixonado, assim, por pregar e expor o evangelho. Ele não tem vergonha. Ele chora pela salvação de vidas. Ele chora, ele tem uma coragem acima da média, né? O falso, eu acho que ele começa a se encantar com a voz dele, com o que a voz dele pode fazer. Eu acredito que o evangelista, no seu dom natural em Romanos 12, ele vai ter o dom da fala.
Tanto Romanos 12 como 1 Pedro 4, que juntam, prefiguram uma possível listagem não exaustiva dos dons naturais, tu tem ali orientações de como esses dons devem ser conduzidos. Sim. E o evangelista, quando ele não tem uma boa condução desses dons naturais, ele vai se inflamar com eles. Então daqui a pouco ele percebe-se que ele fala muito bem, ele está diante de pessoas que estão se juntando para ouvir. Pega Spurgeon, o príncipe dos pregadores, 95% das pessoas que ouviam pregações do Spurgeon continuavam convertidas. Olha o índice do cara. Então ele olha assim, nossa, eu sou bom. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ele percebe isso. Com isso, acredito que ele começa, quem sabe, mexer na mensagem do evangelho. Adaptar. Ou porque não sabe explicar uma coisa, ou porque ele precisa trazer mais gente. Então ele dá uma explicação errada, equivocada, e ele começa a apresentar um evangelho diferente. Uma vez eu vi um pastor comentar que ele fez um esforço imenso para ir até o Rio de Janeiro para ouvir o Billy Graham ministrar, se não me engano, foi no Maracanã. Não tenho certeza se foi no Maracanã, mas acho que foi. Que juntou milhares de pessoas para uma pregação lá do Billy Graham. E ele estava esperando uma mensagem daquelas assim, meu Deus, que palavra! E aí ele ficou profundamente decepcionado com a mensagem, porque a mensagem era uma das coisas mais simples que ele já tinha ouvido na vida. Uma mensagem que falava do amor de Deus, que falava sobre nós como pecadores, a necessidade de nos arrependermos e a graça de Deus para nos salvar. E no final disso, foi uma pregação curta, ele disse que pouco mais de 30 minutos ele falou, e aí no final Billy Graham disse assim, eu quero saber quem aqui quer entregar a sua vida a Cristo. E ele pensou, né, no auge das formulações teológicas deles, mas não vai ninguém com uma palavra dessa. E ele ficou apavorado que as pessoas iam chorando, desciam aquelas escadarias e chegavam, se jogavam no chão chorando, quebrantadas. Ele disse, mas como? Com uma palavra tão simples. Mas é isso, é a palavra da essência, é a palavra que faz a ponte apenas para que o homem conheça a mensagem que liberta. O Deus, o Cristo que é Salvador. Não fala de si, para si, não inventa, não cria coisas sedutoras. Não, expõe aquilo como é. E a obra é do Espírito Santo, né? A dependência do Espírito Santo. É o Espírito que vai convencer. Quem é para se render, pronto, vai se render, né? Então, o compromisso do evangelista de ter essa palavra pura, né? Sem adereços, né? O que eu acho legal do evangelista, ele precisa compreender muito bem o plano da salvação. E a partir disso, ele vai contar muita história. Nós podemos até aqui fazer um jabazinho do nosso... Nós já fizemos uma gravação aqui, um podcast sobre o plano da salvação. Aqui, sim, ó, boa. Aqui. Assista lá, você vai ter uma noção, uma ideia inspiradora de como apresentar o plano de salvação para outra pessoa. Se você é evangelista... Aproveita. Eu não estou defendendo que o evangelista não deva estudar as escrituras. Ele precisa? Ele precisa entender a verdade do evangelho, justamente para que ele não venha pregar um falso evangelho, um falso Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo fala que vai surgir aqueles que pregarão outros cristos, e esses devem ser calados, esses não devem ser ouvidos. Se o evangelista ele não tem um compromisso com a leitura das escrituras, a chance dele cair nisso é muito alto. Mas é fantástico o quanto o evangelista ele é vivo. E ele consegue pegar uma história bíblica, um raciocínio teológico, e ele explica isso de uma forma extremamente simples. A prova disso é uma pessoa que você mesmo já citou aqui, Filipe. Ele é levado pelo Espírito até o deserto para se encontrar com o eunuco. Que está lendo um texto complexo. Que está lendo um texto, né, Isaías, complexo, não entendendo nada, e diz lá que o Filipe se aproxima,
faz a provocação, né? O que tu tá lendo aí? O que tá entendendo isso aí, né? Não tô entendendo nada. Tô traduzindo aqui na nossa linguagem. Né? Não tem ninguém que me explique. Ah, então tá. Ele vai e explica aquele texto, mas ele não fica naquele texto. Ele começa a fazer uma narrativa desde o princípio, explicando, revelando Jesus em todas as escrituras, mas tendo como ponto inicial o texto que o cara estava lendo. Exatamente. A capacidade que ele tinha de explanação do evangelho, né? E essa graça que o evangelista tem, que ele tanto se dedica a um indivíduo, e ele é catapultado dali para uma multidão, né? E aí vive a experiência do ser transladado, de ser, né, mais um milagre, mais uma manifestação do Espírito ali. Ele sai daqui e aparece lá do outro lado. E aí lá a experiência é diferente, já é uma experiência de multidões. Então, essa marca do evangelista, que ele tem um coração que se dedica a um, da mesma intensidade que se dedica a uma multidão. O que interessa é que vidas sejam alcançadas. As igrejas, elas necessitam fomentar esse ministério, identificar os seus evangelistas, identificando os seus evangelistas, dar campo de trabalho para eles. Você é evangelista? Vem cá, pega os jovens aqui e faz uma ação com esses jovens. Eu conheço muitos evangelistas que se tornaram desgarrados da igreja, ou fizeram rupturas na igreja local e fundaram outras igrejas, porque olhavam e diziam que o seu formato de pregar o evangelho era o ideal. E o ideal. Não, isso é algumas características do evangelista, que eu acho que na personalidade dele, algumas coisas somam-se. Assim como o mestre ser pragmático soma-se, assim no evangelista ser artístico, soma-se. É importante que o evangelista entenda que esse é o formato dele, mas não é o formato que todos devem ser. Eu vejo que o problema que se manifesta aí é justamente por ele ter o dom, ter a vocação, mas ainda não ser presbítero. Ainda não ser maduro. E aí ele se lança precipitadamente e aí incorre nessas seduções, na própria vaidade. Né? É um tropeço. O que seria para alavancar a igreja se torna um ponto de facção. Um outro ponto que eu acho muito fantástico no evangelista é essa questão dos sinais. A gente olha lá para os fanerós, né? Eu vejo que o Espírito Santo tem coisas que ele gosta de manifestar nos evangelistas. Com maior intensidade. Com maior intensidade. Porque tem a ver com o papel dele. Então, assim, um evangelista que na rua ora por cura. Eu lembro de um jovem, a gente fez aquela dinâmica do caça-tesouro, lembra? Lembro. Né? Eu lembro de uma das histórias lá que a gente ouviu aquela noite, de um dos jovens, ele tinha 14 anos de idade, foi explicado para ele como orar por cura. Ele tinha 14 anos de idade, ele estava num trio onde os dois eram já adultos e ele era o mais novinho. E olha só o movimento do evangelista. Ele viu um cara de longe mancando. Ele chegou para esse cara e falou assim, o que você tem? Aí, tem um problema no joelho, dói um pouquinho enquanto eu caminho, né? E ele vinha assim, posso orar pelo teu joelho? E o cara, pode, né? Aquela coisa. Tem nada a perder. Nada a perder. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. É assim que muitos pensam. E ele pegou e orou pelo joelho desse senhor, né? Olha a intrepidez dele. Ele chegou pro senhor, e aí, passou a dor? Aí o senhor, não querendo ser desagradável, disse assim pra ele. Isso os mais velhos me narrando depois, né? Não, tá um pouquinho melhor. Aí olhou pro cara assim, então pula. Intimou o cara, então pula pra ver. E o senhor, assim, não querendo desagradar, flexionou o joelho. Quando ele flexionou, ele olhou e começou a pular. E o cara começou a chorar. Não tá doendo! Esse cara se converteu. Que lindo, cara. Olha que fantástico isso. Um adolescente de 14 anos se movendo pelo Espírito. Então, é interessante o quanto esse adolescente fala que naquele momento a visão dele do reino dos céus mudou.
e ele passou a orar por cura por todos. Há uma necessidade que o evangelista, para nutri-lo e para que ele ganhe impulsão, que ele tenha essas experiências, né? É combustível. É combustível. E a igreja local também. Porque tu mostra, assim, ao mesmo tempo, o evangelista, que ele tá, de novo, pregando o evangelho aos que estão fora, essas coisas pregam o evangelho porque estão dentro. Mas aí que eu vejo a crise, muitas vezes, que se estabelece na igreja, porque esse evangelista, ele vai viver essas experiências intensas no movimento de partida. Exatamente. De estar na rua. O problema é que a igreja quer que esse mesmo mover aconteça do lado de dentro. E na prática não é assim. Não acontece na mesma intensidade. Não que Deus não cure no meio da igreja. Claro que cura, claro que Deus libera, claro que Deus faz as mesmas obras. Mas pelo propósito de Deus, isso se dá numa intensidade representativa na saída, né? No ato de obediência do ID. Exatamente. Então, aí Deus faz. Uma vez alguém me colocou assim, mas quando tu olha os textos, Jesus diz assim, a tua fé te curou. Não. O texto fala, a tua fé te salvou. Esse é o objetivo da pregação do evangelho. Vocês conhecem o Nick? Sim, rapaz com deficiência. Isso, ele não tem os braços, ele tem uma asinha de frango, como ele brinca, né? Olha aquele cara como evangelista. Nossa. Aquele cara é incrível. Literalmente, ele usa o sofrimento dele para glorificar Deus, né? Exatamente. Então, lembrando que, novamente, quando a gente olha 1 Coríntios 12, o versículo 7 e o versículo 11, quando a gente lê esses dois versículos, ali fala que o Espírito Santo manifesta dons espirituais visando ele um fim proveitoso. O meu papel é qual? Meu papel é orar pelas pessoas. É como se o meu papel fosse jogar a rede no mar. Claro. Agora o papel de botar peixe não é meu. Isso aí. Né? Eu tenho um índice de cura bem baixo. já orei por cadeirantes. Não né? és evangelista, então. Mas assim, é interessante sim, porque uma vez eu estava orando por cura para uma moça que era cadeirante, ela não foi curada, eu sentei, mas eu já orei por dor de cabeça foi curada. Mas assim, se eu tenho esse raciocínio, eu estou atestando que depende de mim. Para Deus curar uma dor de cabeça é a mesma coisa, e fazer levantar um cadeirante, é a mesma coisa. Ou ressuscitar um morto. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. A questão é que o meu papel é ir. O meu papel é lançar a rede. É claro que com uma intimidade, com uma intrepidez, sabendo, entendendo, discernindo o espírito o que eu devo fazer, como Elias, por exemplo. Elias, ele compreendia, ele não via audivelmente a Deus, mas ele compreendia o que Deus queria que ele fizesse. Então isso é fruto da intimidade. Já fiz até essa dinâmica. Eu só saí de casa para evangelizar. Em outro momento eu orei, dediquei 2 horas ali de um momento com o Senhor, leitura, música e saí para evangelizar. A diferença é gritante. Pensar assim, eu consigo sair na rua e falar de Jesus sem estar sensível ao Espírito Santo? Consigo. De forma natural. Natural. Eu conheço os textos, eu conheço... Pelo teu racional. Só que olha só. Olha o quanto o Espírito Santo ele traz uma eficiência. Eu posso sair na rua com uma meta. Minha meta é evangelizar 10 pessoas. Eu possivelmente vou pegar 10 pessoas qualquer. Mas se eu estou sensível ao Espírito Santo, eu vou pegar as 10 pessoas certas. Aquelas que ele vai dirigir. Né? Nessa dinâmica tem coisa muito interessante. Né? Uma vez eu lembro que eu juntei ali um jovem, vamos sair para evangelizar, mas vamos orar e vamos perguntar ao Espírito Santo o que ele quer que a gente faça. Quem ele quer que nós evangelizemos. Né? Fizemos essa dinâmica, a gente estava caminhando e eu, para onde agora? E me veio na mente uma farmácia, que eu dobraria a rua e viria uma farmácia. Quando eu dobrei a rua e entrei na farmácia, encontrei uma ex-colega minha, na época do ensino médio.
Ela estava saindo, ela estava comprando alguns remédios porque o marido estava doente. Eu falei com ela, conversei com ela, falei, ó, eu creio que Jesus me enviou falar com você. Né? É o que eu acredito. Posso orar pelo seu marido? Ela, pode. Aí eu orei pro marido dela, peguei contato dela. Olha só, eu já ouvi essa história em algum lugar. Quando ela chegou em casa, o marido estava de pé, bem. Aí foi olhar o horário. Não fui tão preciso assim. Mas olha só, da farmácia ela foi pra casa. Quando ela chegou em casa, porque na hora que eu peguei o WhatsApp dela, dei um oi pra ela, né? Sim. Quando ela chegou em casa, mandou mensagem. Eu cheguei em casa, meu marido estava bem. Uau. Tem uma dinâmica que eu acho muito fantástica, que na internet você encontra ali como caça-tesouro. É uma dinâmica que ela trabalha com Faneros de palavra de conhecimento. E o raciocínio é muito simples, né? Já apliquei isso muito com jovens na MPC, tudo testemunhou isso aí, né? Sim. Muito da limitação dos sinais tá no nosso ceticismo, do ateu que habita em nós, né? Porque olha só, tem 3 vozes que vão visitar a nossa cabeça. Satanás, os nossos pensamentos e o Espírito Santo, certo? Se eu conseguir repreender Satanás, sabendo discernir o que é a voz dele, se eu aquietar a minha mente, qual voz que sobra? Ah, do Senhor, né? Se eu vou sair para o evangelismo, o Espírito Santo já sabe as pessoas que eu vou encontrar? Certamente. Ele conhece as pessoas? Totalmente. Deus se relaciona e fala comigo? É possível. O que impede de eu perguntar para o Senhor quem Ele quer que eu evangelize? A minha fé, certo? Então, dessa forma, assim, o que eu incentivo muito aos evangelistas é faça essa dinâmica. Sente, ore e pergunte ao Senhor. Senhor, tu conhece as pessoas, tu sabe quem eu vou encontrar, eu quero ser assertivo. O que eu vejo nisso, Gustavo, uma coisa super importante, que é a ação intencional. Exatamente. Sabe, eu acho que isso falta, às vezes o indivíduo até se identifica com o dom, mas ele não é propositivo. Ele é passivo diante da ação. Ele fica esperando talvez algum comando, alguma direção, ao passo que é ele que precisa ter o impulso, né? E não ficar dependendo digamos assim, da estrutura institucional para ele se mover que no ela dom. Promova. Não, claro, ele tenha um insight de fazer, de se mover, de experienciar tudo isso e acabar servindo de encorajamento e estímulo para os que estão ali dentro da igreja, observando o movimento dele. Vai marcar a igreja no momento que esse camarada começa a chegar com gente nova dentro da igreja, gente nova, e isso vai mobilizar, vai incentivar outros a fazer a mesma coisa, não é? Não é assim que funciona? Essa necessidade de você se lançar. Eu gosto muito do evangelismo com ateus. Isso é... O pessoal fala que é ateia, já fico assim, sério, vamos começar. Que legal. Eu sou muito lançado ao Ministério do Ensino, mas eu percebo a importância de exercitar o ministério do evangelista. E aí eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Como é que a pessoa se identifica? Eu tenho um chamado para atuar como evangelista. Quais são as dicas que tu daria para quem está nos ouvindo aí? Eu creio que a pessoa que Jesus quer preparar como presbítero e dá-lo para a igreja como presente, sendo ele evangelista, primeira coisa, essa pessoa ela é muito inspiracional. Calvino fala isso, da dedicação interna e também com a denúncia externa. Pessoas olham para você, como é bom falar contigo, me sinto tão bem em falar contigo. O evangelista, ele tem uma eloquência, ele é muito bom contador de histórias, ele é carismático. O evangelista, ele tem isso. Se você tem esses impulsos, quando você conhece a Cristo, vamos assim dizer, como o evangelista gosta de contar histórias, a maior história que ele ouviu agora foi a do reino dos céus e do reino do filho do seu amor. A maior história que ele ouviu foi a do evangelho, a das boas novas. Então, ele vai se sentir muito impulsionado de contar essa história. E assim como o músico que pega a música de uma banda e dá uma roupagem 1000 variações daquela mesma música, o evangelista ele vai olhar para essa história do evangelho e vai contá-la de diversas formas.
Ele vai ter uma habilidade muito grande. A gente percebe nas escrituras, alguém lá conhece Jesus, já sai falando pra todo mundo. Traz pai, mãe, cachorro, tá todo mundo. O gadareno. O gadareno. Olha só, o texto fala de 2 gadarenos e um deles chega a virar pastor. Sai e espalha por toda Decápolis o evangelho. A mulher lá de Samaria? Jesus alcança toda Samaria através de uma mulher. Fantástico, né? É lindo isso. O evangelista, ele, quando conhece a Cristo, o coração dele se inquieta. Eu não posso saber disso sozinho. Tem uma ovelha sua, lembro até hoje da história dele, o Jorjão, né? Ele contando que ele tinha que evangelizar alguém, ele estava inquieto, incomodado, e saiu na rua. Aí ele viu um coletor de reciclagem, né? Subindo assim uma ladeira com seu carrinho, e ele chegou assim pro senhor, né? Tem um minutinho para eu falar de Jesus para você? E ele, tô cansado, tô indo para casa, o carrinho tá pesado. Me dá o carrinho. Ele pegou o carrinho. Pois então, Jesus. Foi o mesmo que Felipe fez lá, subir na carruagem lá do um pouco mais contemporâneo, né? É claro. Então, assim, o evangelista, ele arde por almas. Posso contar uma dele? Eu estava subindo a Presidente, a Avenida Presidente Vargas, aqui em Santa Maria, era 1h30, 2 horas da madrugada, mais ou menos. E tem ali umas esquinas ali que ficam ali alguns travestis e tal. E eu vinha de carro, passando pela avenida, olhei de longe e identifiquei o Jorjão. Porque ele visualmente se destaca, ele é grandão, né? E aí eu olhei que ele estava lá ao lado daqueles travestis na esquina. Disse, meu Deus, ele tinha pouco tempo de conversão ali. Eu disse, meu Deus, o que esse cara tá fazendo ali? Me preocupei, reduzi, ele não me viu. Eu reduzi, diminui a velocidade e fiquei observando. Aí quando eu olhei assim, ele estava com a Bíblia na mão, quase 2 horas da madrugada, evangelizando os travestis. E os caras atentos ali, ouvindo ele falar para os caras. Fantástico, né? Quanto o evangelista, ele é útil, porque certamente ele tem o carisma daquelas pessoas. Né? Para os caras emprestarem os ouvidos àquela hora da noite. Para eles é o trabalho deles. Sim. Né? Supostamente ele estava sendo tirado do trabalho deles para dar atenção para um cara que está falando de Bíblia. Né? Mas o que eu acho lindo isso, primeiro, olha a hora que o cara estava na rua. Olha o que o coração dele leva ele a fazer naquele horário. O sacrifício, né? E eu acho que a igreja precisa de mais evangelistas, né? É verdade. Se você percebe essas cargas entre você, esses dons naturais de fala, de um movimento assim de zelo pelo próximo, de paixão por almas, e tem esse zelo pela pregação do evangelho, ele precisa sair da igreja. O pastor vai olhar para ele, a cada culto tem alguém sentado diferente do lado dele, né? Então assim, se você tem isso, a primeira pessoa a firmar parceria é o seu pastor. Pastor, me ensina, me desenvolve, me aciona, porque eu preciso pregar o evangelho. E quando eu trazer a pessoa, eu trago para quem? É isso aí. Quem? Como é que eu faço? Como é que esse mecanismo funciona? Paulo fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, tu tem 9 fanerós fantásticos. Você pega esses fanerós e exercita. Tem uma história, para encerrar aqui, que é uma história que na MPC Brasil hoje, eu sou chamado do rapaz do helicóptero. Olha só a história. Procure exercitar o ministério do evangelismo. Porque como mestre, eu quero ter a experiência do máximo possível dos 5 ministérios, para que eu possa instruir e ensinar. Estava no evento da MPC Brasil, no Justin, em Gramado. Né, que é um seminário teológico. Os luteranos lá. Isso. Conheço. Aí, primeiramente, ali o pastor Ricardo Costa vem e falou assim, não, vamos ensinar aqui caça tesouro, essa dinâmica. Primeira vez que eu ouvi sobre isso, né? E a dinâmica era assim, cada um de nós devemos orar e pedir a Deus um sinal sobre alguém, ou sobre a roupa de alguém, né? Ou sobre, até mesmo sentindo o corpo, algo sobre alguém, que o Espírito Santo comunicasse para nós, para que a gente fosse atrás desse tesouro, atrás dessa pessoa.
E eu com o meu lado Um cético, né? trabalho de grupo, né? Aqui foi individual. Ah, ok. Depois o grupo foi montado. Certo. Olha só. E daí eu sentei meio cético, né? Aquela coisa, daí sentei assim e veio na mente a imagem do helicóptero. E eu... isso aqui é coisa da minha cabeça, né, cara? Eu pensei nisso agora. Helicóptero. Que Helicóptero, gramado. gramado, helicóptero. Sem noção. E a regra era, aquilo que tu visse, tu já escrevesse na mão. Aí escrevi na mão, que meio contrariado, né? Helicóptero, escrevi na mão. Meio incrédulo. Bastante incrédulo, escrevi na mão, né? Tá. Aí depois que cada um escreveu na mão aquilo que teria visto, né? O que o Espírito Santo teria supostamente revelado, ele pegou e formou os trios. Então ele pegou pessoas que já tinham ações evangelísticas, trouxe como pilar do grupo e somou-se mais 2, tá? Então ali formamos um trio, que era eu e mais 2 moças. Vamos para o evangelismo, vamos procurar o tesouro. Saindo assim, descendo o Justin, que fica bem no centro de Gramado, né? Eu olhei para ela assim, gurias, que vocês viram? Aí eu vi 2 mulheres com uniforme vermelho. E uma delas era uma senhora loira, de 90 anos de idade, mais ou menos. E eu perguntei pra outra, e você viu o quê? Eu não vi nada, mas o nome Fernanda não sai da minha cabeça. E elas me olharam, e tu? Algo básico. Um helicóptero. Um helicóptero. Quando eu falo isso, todos os trios viram esse helicóptero. Quando eu falo isso, um helicóptero sobrevoa a gente. Eu parei e fiquei cravado olhando assim, uma facadinha no ateísmo assim, ó. Pá! Agora segue o helicóptero. Não, aí as gurias ficaram assim e elas, o que vão fazer? Vamos atrás do helicóptero, né? E nisso o helicóptero, ele ficou sobrevoando ali a região de Gramado, foi indo atrás dele, ele pegou uma lomba extremamente íngreme e eles pousou em cima do heliponto de um hotel. Hotel bem baratinho, R$2.000 a diária. Imagina, coisa básica. Barata. E nós chegamos lá e vamos fazer o quê? Cara, vamos procurar a Fernanda. Vamos, né? Ligando os pontos. Se é pra entrar na loucura, vamos de biquinho, né? E chegamos na portaria, perguntamos se tinha uma Fernanda, eles falaram que não sabiam, entramos no hotel, fomos até a recepção. Ao chegar na recepção, perguntamos se tinha uma Fernanda que trabalhava ali, e a recepção falou, sim, tem 2 Fernandas que trabalham na recreação. Era 2 mulheres. A recepção nos liberou para nós irmos até lá. Ao passar por várias áreas, vários setores do hotel, nós percebemos que cada setor tinha uma cor de uniforme diferente. Eu até falei para as gurias, olha, se nós chegar lá e o uniforme da recreação for vermelho, aí o que há de ateu em mim vai morrer. Né? Chegamos lá, que cor era o uniforme da recreação? Vermelho. Aquela visão, né? Elas estavam entre 6, né? Profissionais. A visão delas 6, com uniforme vermelho, aquilo parece que me deu Dá um choque no cara. Deu um choque, assim, né? Entramos, chamamos as 2 Fernandas, né? Fomos com elas até uma sala, ouvimos elas, oramos com elas. E eu tava assim, ó. Quer saber? Vamos chamar as outras 4 para orar também. Aí a gente chamou as outras 4, na verdade, 3 quiseram, uma delas não quis uma oração. Mas o que me chamou a atenção é que quando entrou as outras 3 na sala, a gente foi perguntando para cada uma delas o que elas queriam de oração, né? E tinha uma jovem de em torno dos 20, 21 anos, que era uma moça muito bonita, loira. Quando eu perguntei para ela o que ela queria de oração, ela falou bem assim, ó. Eu sou recém-casada, a gente comprou uma casa e eu e meu marido, a gente está tendo que trabalhar muito para vencer as parcelas da casa. Então, hoje eu tô tão cansada que eu me sinto como uma senhora de idade. Cara, quando ela falou aquilo, aí não teve, né? Eu tive que chorar. Fechou todo o quadro. Fechou todo o quadro. Os 3 pontinhos ligados. Então, assim, eu percebi a partir daquele instante que a questão de ouvir a voz do Espírito, de sinais, maravilhas, dons de cura, tá no plural aqui, né? Isso
tudo pode não acontecer nos dias de hoje por causa da nossa falta de fé. É claro que o Espírito Santo é quem manifesta isso visando ele um fim proveitoso, mas não tem como entrar peixe no barco se eu não tocar rede. Agora, esse tipo de experiência, Gustavo, ela só aconteceu contigo porque foi conduzido. Foi dado, né, um caminho para você andar. E eu acho que isso falta. E aí entra mais uma vez a importância do evangelista. Eles podem ser os caras que vão acionar esses mecanismos internos na igreja para mover a igreja a essas ações evangelísticas, né? E fantástico, cara, que baita experiência, né? Fantástico. Show de bola. Nós chegamos aqui, então, ao final de mais esse podcast. Hoje tratamos aqui sobre os evangelistas, e meu Deus, quanta coisa fantástica e experiências aí que o Gustavo compartilhou conosco, né? Muito bacana, muito bacana. Eu quero reforçar aqui o pedido para você, que você curta, né, aí o nosso vídeo, que você possa fazer seus comentários, faça perguntas, a gente vai buscar responder para você na medida do possível. Compartilhe com outras pessoas, vamos fazer impulsionar, porque a nossa intenção realmente é, através desse podcast, né, o Teologia e Sociedade, nós prestarmos um serviço ao corpo de Cristo, estarmos contribuindo com os nossos dons para a edificação do corpo. Hoje existe essa ferramenta fantástica e nós queremos fazer uso dela para a glória de Deus. Tá bem? Deus abençoe, um beijão no coração de todos vocês.